E quando eu achei que já havia levado as burdoadas suficientes com a esposa excelente de Marta Piss, eis que Fabiana, lá da Cantares Presentes, me apresenta nada mais nada menos que Lisa Beverly com esta obra Eu, Meu Pavio Curto e Deus, aprendendo a irar-se sem pecar. Olá, queridas amigas, como vocês estão? Eu sou Eli Antônio Luizaga e esse é o seu, é o meu, é o nosso canal. Mais uma vez, sejam todas muito bem-vindas. E esse quadro no nosso canal de indicação de livros, ele é feito em parceria e também com patrocínio das nossas queridas lá da Cantares Presentes. É uma loja maravilhosa de artigos cristãos, evangélicos, aqui em São Caetano do Sul. Então você que é aqui da região e quer um espaço para você chegar lá, conversar sobre os livros, gente, porque não é só vender, é conversar, é saber de alguém que já leu, pedir uma indicação. Elas estão capacitadíssimas ali a dar informação para vocês, porque é um espaço muito abençoado por Deus e eu te convido a fazer uma visita, tomar um cafezinho, mas se você precisar também que elas façam um atendimento e enviem para vocês, aí onde vocês estiverem, elas também têm serviço de entregas, ok? E vou deixar os dados aqui na descrição, o endereço, o WhatsApp, tá bom? Vai ficar tudo aqui bonitinho para vocês entrarem em contato com elas, os links e tudo, tá bom? E vamos aqui, né? A nossa querida indicação de livros deste vídeo. O que eu mais tenho visto ultimamente, por incrível que pareça, é muitas mulheres se apresentando como cristãs. E eu vejo que são perfis diferentes de cristãs, se é que eu consigo me explicar. Porque é como eu disse, são muitas mulheres. Eu também sou cristã, eu sou cristã, eu sou cristã, eu sou cristã, eu sou cristã. E aí você vai conversando, vai convivendo, vai acompanhando, vai vendo um pouco mais o trabalho, as redes estão aí para isso, né? Eu acho muito bom nesse sentido. Você vai conhecendo, vai se aproximando, seja ali pela rede social ou pessoalmente, né? Não importa. O fato é que com o tempo você vai vendo algumas discrepâncias nesse comportamento dessa mulher que se diz cristã, que não bate com as escrituras. E aí, como boa calvinista que eu me considero, eu preciso dizer para vocês que a nossa regra de fé são as escrituras. Se você se denomina cristã, se autodenomina cristã, ou não é só frequentar a igreja. Quando a gente se diz cristã, a gente é seguidora de Cristo, e aí a gente vai para aquele versículo lá de Paulo, sabe? Sede meus imitadores, não no que eu faço, senão como eu sou de Cristo. Então quer dizer ele quis dizer o quê? Que se vocês vão me imita em seguir a Cristo. Sigam a Cristo, façam o que Cristo está falando, façam o que está nas Escrituras. É nisso que vocês têm que me imitar. Então, quando a gente vê esse monte de mulheres falando que são cristãs, a gente tem separando as que frequentam a igreja, as mulheres que frequentam uma igreja e as mulheres que realmente estão se empenhando em ser mulheres cristãs. E aí essas mulheres precisam digerir livros como Eu, Meu Pavio Curto e Deus. Livros como o do vídeo anterior, A Esposa Excelente, né? Livros que vão te confrontar, livros que vão transformar você, vídeos, mensagens que vão provocar uma mudança e que te confronta, porque são livros que vão chegar até você e vão dizer para você assim, olha, se você não está fazendo dessa maneira, de acordo com as escrituras, não porque é a minha opinião aqui no livro, mas de acordo com as escrituras, se você não está fazendo isso, você está pecando. Então, são livros que a gente lê e a gente reflete profundamente, e ou eu sigo, ou eu não sigo, não tem como ter meio termo.
Então, vocês até me desculpem toda essa volta para chegar a falar do livro, mas é que eu quero que vocês entendam que o confronto, ele é necessário. E às vezes a gente vai engolir seco, mas não sou mais eu que vivo, é Cristo que vive em mim. E eu queria ler para vocês aqui a contracapinha aqui, né? A partezinha aqui, que ele vai dizer o quê? Quando reprimimos uma emoção porque não a consideramos válida, cedo ou tarde, voltamos a expressá-la de forma inadequada. Em contrapartida, quando uma emoção se manifesta sem comedimento, não tarda a se fazer acompanhar pelo pecado. O próprio Deus valida a ira humana, no entanto, a maioria de nós nem sequer compreende a ira. E aí ela coloca aqui, leia mais e aprenda a irar-se sem pecado. Não é que eu não vou ter emoções, não é que eu vou, como ela fala aqui, né, reprimir a emoção e achar que ela não é válida. A gente está cansadas de saber que não é reprimindo, mas também não é dando total vazão a ela. Existe uma forma de validar isso sem pecar. Existe uma forma, então, de eu ter ira e não pecar. E como isso? Somente com as escrituras. E nesse livro ela vai falar muito sobre, ela vai se aprofundar, né? E esses livros que se aprofundam eu adoro, vocês sabem disso. Ela começa o livro contando uma experiência pessoal dela num momento de ira com o esposo. E ela conta assim uma coisa, né, que é tipo, você fala, poxa, é muito pessoal você trazer, né, esse ponto, a que ponto eu cheguei com a minha ira. E ela traz esse, ela abre o livro, o primeiro capítulo que ela vai falar sobre essa experiência própria, que não é uma coisa que a gente se orgulha muito, né? E ela vai dizendo como o Espírito Santo, como Deus guiou, como que Deus trabalhou em toda essa situação, sabe? E inclusive poupou ela de consequências muito maiores. Então, é aquela coisa, gente, nós estamos sujeitas ao pecado, ninguém está falando de perfeição, mas nós estamos falando em procurar cada dia mais andar no Espírito, ser guiadas por Deus, ter Deus como guia, ter as Escrituras, ter o Espírito Santo, ter o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e ter um verdadeiro relacionamento com eles vai te ajudar se antecipar, talvez, à situação, né? Se prevenir. Se você se vê na situação, você vai ter uma reação muito diferente do que você teria em outros momentos e você vai ter o tal do domínio próprio. E ela fala muito da ira como emoção, que Deus nos dá permissão para irarmos, mas nós temos que saber e estar amparadas por Ele e estar na força dEle. E é da forma que ele nos direcionar. E que a ira é passageira, porque nós estamos em um estado constante, às vezes, de exasperação, intercalado por breves períodos de felicidade. Então, tudo vai passar. E às vezes a gente fica muito tempo na ira, mas a gente não se aprofunda no momento, na plenitude que Deus tem pra gente. Parece que nós, quando almejamos alguma coisa, quando alcançamos alguma coisa, nós estamos insatisfeitas e nós já estamos olhando lá na frente o que a gente quer e a gente não para apreciar, para desfrutar, para agradecer por aquele momento. Então acaba que se torna que ao invés da ira ser passageira, a felicidade do que Deus vai nos dando, ela é passageira, mas a ira prevalece. E isso é muito perigoso. Então, ela fala que quando a gente dorme muito irada, nervosa, remoendo pensamentos contra os nossos esposos, sabe, os nossos filhos, ou algum problema com alguma amizade, a gente está indo dormir com o próprio inimigo das nossas almas. E tem aquele versículo, né, não deixar, né, que a ira se pôr, ou seja, que é coisas que a gente precisa resolver rápido, porém não da forma que a gente acha que é. É resolver rápido no sentimento, na emoção, ressignificar o que eu estou sentindo, soltar isso e deixar que a partir de agora o Espírito Santo me direcione. Se eu preciso perdoar, se eu preciso ser perdoada, se eu preciso confessar pecado, se eu não preciso, você entende tudo isso, a gente tem que estar pleno em Deus para que os nossos seguintes passos eles não venham trazer desastres para a nossa vida. E tem um capítulo aqui
que é sobre a dor, né? Ela fala assim que quando a dor é insuportável, fala que Satanás usa de várias artimanhas para plantar sementes daninhas nos solos dos corações que estão feridos. Então, a mágoa, a dor, a tristeza, a gente tem que ser rápida em resolver, porque também ela vai falar sobre a raiz de amargura, sobre as ervas daninhas, ela traz assim várias analogias para a gente entender, e quando a gente entende a analogia, a gente fala, poxa, é isso mesmo, né? Então ela é muito didática nesse livro, pra gente, ela fala também, olha só, a raiz de amargura sufoca tenras mudas da palavra de Deus quando começam a crescer. Então, pode que você esteja se alimentando da palavra, você esteja orando, você esteja buscando, mas se você está deixando essa raiva, esse não perdoar, essa dor se crescer, mas do que as próprias escrituras, na questão de liberar um perdão, na questão de pedir um perdão, de confessar pecado, seja o que for. Enquanto você não coloca isso dentro da Bíblia, passa pelo filtro bíblico e age da maneira que Deus quer, independente do erro do próximo, a semente vai perdendo força para crescer em você. E esse capítulo aqui ele é muito esclarecedor nesse sentido. A gente acaba sofrendo porque não entendeu ainda, não resolveu ainda em Deus como tem que ser resolvido. Requer da gente morrer mesmo. Requer da gente deixar o orgulho, deixar a independência, é uma palavra que está me dando um pouco de medo ultimamente, porque a gente não é independente. A gente depende de muitas coisas aqui na Terra, mas sobretudo a gente ainda depende de Deus. Então, ela vai trazendo reflexões até sobre o julgamento que nós temos em relação aos nossos próximos, ou alguma situação que a gente vê e a gente já dá um julgamento, a gente já fechou a porta, sabe? A gente já foi juiz e isso é muito perigoso, porque nós não devemos julgar. Então, são assim muitas reflexões, tá? Esse capítulo aqui é o 8, ela fala assim, o capítulo é uma pergunta. Deus está irado com as mulheres? É sempre difícil abrir mão da ira quando imaginamos que somos o alvo da ira de outra pessoa. Olha, ele veio conversar assim de cara com a esposa excelente, porque assim, era uma forma diferente de escrever, é um assunto diferente do da esposa excelente, são autoras até de linhas de pensamentos bem diferentes, é maravilhoso, assim, o trabalho, é maravilhoso como um livro conversa com o outro. No capítulo 13, ela vai falar pra gente abrir mão, sabe, o soltar algumas coisas, é importante porque a gente tem que se apegar totalmente à misericórdia de Deus. A bondade e a gentileza de Deus vai sempre nos conduzir ao arrependimento. Então, assim, meu pavio curto e Deus, obrigado, Fabiana, por colocar o livro. Eu tava com uma sequência de livros, ela passou esse assim, sabe, pelo WhatsApp. E eu parei tudo mesmo, porque foi uma bênção, tem sido uma bênção. O outro livro da Esposa Excelente, eu já estou pegando uma segunda leitura nele. Esse aqui vai ser outro livro que vai ficar na minha cabeceira, junto com a Esposa Excelente. Então, minhas queridas, indico, tá bom? Querem conversar mais sobre isso? Pode deixar mensagem, pode comentar, me chama, vai lá na Cantares, pede para as meninas, conversa sobre o livro, tá bom? Que eu sei que vai ser uma bênção na vida de vocês, como tem sido na minha. Fiquem com Deus. Até o próximo.